Fala galera, vamos dar início a um novo conteúdo. Hoje nós vamos começar a falar sobre triângulos, né? Triângulo nada mais é do que um polígono que tem três lados, né? Polígono de três lados. Elementos de um triângulo. Então eu tenho aqui, ó, um polígono de três lados, né? Onde aqui eu tenho os vértices A, B e C, que são esses cantinhos, né? Eu também tenho os lados, que seriam a distância de um vértice a outro, né? No caso, o lado AC, o lado AB e o lado BC, ok? Eu tenho os lados. Eu tenho os ângulos internos, ou seja, os ângulos que estão na parte de dentro. São esses ângulos que estão de azul aqui, ó. Ângulo A, ângulo B e ângulo C. E eu tenho os ângulos externos, que esses ângulos que estão sendo representados por letras minúsculas aqui do nosso alfabeto, né? A, B e C. Tendo como referência aqui ângulo A, ângulo interno A maiúsculo com o circunflexo. Ângulo externo A minúsculo com o circunflexo. A mesma coisa acontece no vértice B e a mesma coisa acontece no vértice C, tá? Ângulo interno maiúsculo, ângulo externo minúsculo, ok? Esses são os elementos do meu triângulo, tá? Vértices A, B e C, lados, né? Lados. E os ângulos internos e os ângulos externos, ok? Os triângulos são polígonos de três lados e nós podemos classificar esses triângulos de duas maneiras. Primeiro, em relação aos seus lados, né? Ou seja, lados iguais, né? De acordo com as medidas de seus lados, eu posso classificar o triângulo em equilátero, isósceles ou escaleno. O que seria um triângulo equilátero? O triângulo equilátero nada mais é do que aquele que tem todos os lados iguais, ou seja, as medidas de seus lados são a mesma. Um triângulo de 5, 5, 5, né? Todos os lados de 5 centímetros. Um triângulo de todos os lados de 10 centímetros. E outra parte importante, todo triângulo equilátero, os ângulos internos sempre serão igual a 60 graus, né? Já que os seus lados são iguais, os ângulos internos também serão iguais, tá? Três lados de mesma medida, três lados iguais, eu chamo de triângulo equilátero. O segundo deles é chamado de triângulo isósceles, né? No triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais, tá? Esses dois lados iguais formam dois ângulos também iguais. Se o meu triângulo é isósceles, esses dois lados são iguais, os ângulos opostos a eles também serão iguais. Lado, ângulo oposto. Então, este ângulo B será igual a este ângulo A. Dois ângulos iguais. E por último, o triângulo escaleno. O triângulo escaleno tem três lados diferentes. Tá? Três lados de medidas diferentes. Ou seja, se os lados são diferentes, os ângulos também serão diferentes. Equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. Escaleno, três lados diferentes. Ok? Além de classificar os triângulos em relação aos lados, eu também posso classificar os triângulos em relação aos ângulos, né? Em relação aos ângulos. Em relação aos seus ângulos internos, eu tenho acotângulos, retângulos e obtusângulos, ok? Então, o que seria um triângulo acotângulo? Triângulo acotângulo nada mais é do que aquele que tem os três ângulos internos menores que 90 graus, ou seja, três ângulos agudos, né? Três ângulos agudos, tá? Três ângulos menores que 90 graus. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que tem um de seus ângulos igual a 90 graus, ou seja, apresenta um ângulo reto, né? Apresenta um ângulo de 90 graus. E o triângulo obtusângulo é aquele que possui um de seus ângulos maiores que 90 graus, ou seja, apresenta um ângulo obtuso. Obtuso é aquele ângulo maior que 90 graus, né? Então eu tenho triângulo acotângulo, três ângulos
agudos menores que 90, triângulo retângulo, um de seus ângulos é igual a 90, ou seja, um ângulo reto, e obtusângulo, um de seus ângulos precisa ser obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Ok?